bom que você está aqui. Hoje estamos na terceira mensagem do propósito que Deus tem para a sua vida. Trouxe uma palavra que vai abençoar o seu coração, mas eu te peço, antes de escutar a palavra, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha. O sistema entenderá que isso é um conteúdo relevante e eles vão levar para mais pessoas possíveis. Amém? Vamos para a palavra. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 4. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu aonde Eli estava e disse: Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli respondeu: Não o chamei. Volte para a cama. Samuel voltou, então Deus tornou a chamar Samuel. E o menino se levantou e foi onde estava Eli e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. E Eli tornou a responder: Eu não chamei, filho. Volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou, foi aonde Eli estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: Volte para a cama, e se ele chamar você outra vez, diga: Fala, Senhor, pois teu servo está escutando. Quem conhece a história de Samuel, a começar lá com Ana e Penina, elas tinham uma confusão entre elas, porque elas eram casadas com o mesmo marido, mas Ana, ela não podia ter filho. E Penina debochava dela, porque naquela época a mulher que não podia ter filho era considerada amaldiçoada. E Ana chorou e falou: Deus, me abençoa com um filho. Deus abençoou ela, deu a ela o menino Samuel. Ana amava tanto o menino que ele falou: quero que esse menino seja um servo de Deus. E levou ele para onde? Para a casa de Eli. Mas o que Ana não sabia, que Eli já não era um homem de Deus, não era um homem com um propósito que Deus tinha para ele. Ele se perdeu na trajetória. Ele já não entrava no Santo dos Santos. Na época, o homem só conseguia falar com Deus entrando no Santo dos Santos. Sabe como que era? Ele tinha que estar puro. Ele não podia estar em pecado, porque ele entrava no Santo dos Santos com uma corda e um sino. Se o sino parasse, eles puxavam. Quem ficava para fora do templo puxava a corda, que a pessoa entrasse em pecado, morria. Deus não falava com qualquer um. Deus falava. Nós não tínhamos essa possibilidade de falar com Deus como temos hoje. Antes só quem falava com Deus eram os sacerdotes. E quem era sacerdote? Quem tinha linhagem sacerdotal. E Samuel cresceu dentro dessa casa, aonde ninguém respeitava mais o templo do Senhor. Os filhos de Eli, os filhos biológicos de Eli, eram chamados de filhos de Belial. Por quê? Porque que não obedeciam, porque não respeitavam as mulheres do que estavam ali, dos sacerdotes, dos servos, não respeitavam as coisas de Deus, e ele parou de honrar a Deus e começou a honrar a mais os seus filhos, e se perdeu no propósito que Deus tinha para Eli. E na Bíblia toda, a primeira vez que o homem falou com Deus fora do Santo dos Santos foi quando Deus saiu do Santo dos Santos para ir no quarto de um menino. Samuel devia ter ali em torno dos 14 anos, a primeira vez que ele teve um contato com o Altíssimo, com Deus. Mas Samuel, ele não conhecia a voz de Deus. Por isso que quando Deus chamava Samuel, quando Samuel entrava no quarto, ele corria para Eli.
Às vezes você pensa que a voz de Deus, você imagina que a voz de Deus, quando Deus falar com você, vai ser uma voz tipo estrondosa, uma voz fora do comum. E às vezes Deus está falando com você, do seu irmão que está do seu lado, do seu colega de trabalho, do seu colega de faculdade, de escola, através do seu pai, da sua mãe, e você não ouve, você não dá ouvido. Para você ter ideia, mesmo Eli se perdendo do propósito e não sendo mais um sacerdote que entra dentro do templo do santo sem problema nenhum e fala com o Altíssimo, a voz de Deus ecoava na voz de Eli. Por isso que Samuel corria da onde ele estava, do quarto, e chegava até Eli para falar com Eli. Porque para Samuel era Eli chamando, porque a voz de Deus estava ecoando ali. Se você se desvia do propósito, não ofusca o que Deus tem para você. Ofusca, só não vai viver o que Deus tem para você e vai ficar ofuscado se você não voltar para dentro do propósito. Ah, mas eu estou no mundo, eu estou perdido, eu larguei a igreja, eu larguei meu ministério e não consigo voltar. Volta que dá tempo. Você quer começar a viver dias melhores, sobrenatural na sua vida? Corre. Corre. Dá tempo. E Samuel entrou dentro do quarto, e quando a terceira vez que Deus chamou Samuel abriu, foi até Eli, ele falou para ele, ó, se você voltar, é Deus te chamando. Fala, eis-me aqui, o teu servo ouve. Eu fico imaginando Samuel. Nunca teve contato com Deus. Nunca Deus falou com Samuel. Cara, eu imagino, se fosse eu ficaria atrás da porta uns 20 minutos. Meu Deus, o que ele quer? O que Deus quer comigo? O que Deus quer falar para mim? E Samuel estava ali, ó, atrás da porta, segurando ali, ó, abre e não abre. Assim muita gente está com Deus. Deus está chamando, mas a pessoa não tem a coragem de abrir a porta e adentrar, porque atrás está o passado, a forma que vive, e na frente está os seus melhores dias, e ele só fica com o cheiro, com a essência, com o sonho do que pode viver, e não vive porque não deixa Deus trabalhar. Samuel entra para dentro e Deus fala, Samuel, Samuel. Samuel responde o quê? Eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. Você sabe o que é mais legal nessa história? Porque Samuel, ele não tinha linhagem sacerdotal. Apenas quem era filho de sacerdote, biológico, de sangue, podia ser um sacerdote e falar com Deus, falar com o santo, entrar no santo dos santos. Às vezes a tua família, os seus amigos, talvez até você mesmo não dá nada para você. Não acredita em você. Talvez você mesmo tenha esse problema. Eu tive muito esse problema de não acreditar em mim. Na minha casa, da onde eu venho, eu era um menor, eu fui adotado. Mas Deus pega o menor. Ele pega o menor para a sua glória ser maior. Se ele pegar alguém grande, a pessoa já é grande. Alguém importante, a pessoa já é importante. Mas ele pegar um menor, a sua glória é maior quando a pessoa crescer. A palavra diz que Samuel ficou horas conversando com o Senhor. Ele dormiu, pegou no sono, conversando com Deus. E no outro dia de manhã, ele estava morrendo de medo. Porque ele sabia que ele tinha perdido o propósito de Deus.
Ele já não era mais não era mais o homem em que Deus escolheu para entrar no Santo dos Santos. Eli já tinha se perdido. E Eli foi conversar com Samuel e quis amedrontar Samuel. Mas Samuel sabia que quando ele saiu a última vez para fora do quarto, quando a voz chamou, ele era um menino Samuel. Mas quando ele entrou no quarto, fechou a porta, ele virou o profeta Samuel. Eu vou repetir mais uma vez para tu entender. Quando ele saiu a última vez do quarto e foi até Eli, ele era um menino Samuel. Mas quando ele entrou para dentro do quarto, ele virou o profeta Samuel. O Senhor saiu do Santo dos Santos e foi conversar com um menino. Ele não tinha probabilidade nenhuma de ser o sacerdote de Deus. Ele não tinha probabilidade nenhuma de entrar no santo, conversar com Deus, se não fosse no Santo dos Santos. Ele não tinha probabilidade nenhuma. Mas Deus pegou e fez ele sacerdote. Ana também, acho que nem imaginava o que Deus faria na vida dele, porque Samuel foi o cara que ungiu Davi, rei de Israel, o único homem segundo o coração de Deus. Pare e pensa, se entrega ao Senhor e começa a viver o que Deus tem projetado para você. Talvez você fala para Deus, eu queria ser um médico, mas eu não tenho condições para isso. Deus faz o sobrenatural acontecer. Mas Deus, eu queria ser um pastor. Deus, eu queria ser um pregador. Deus, eu queria ser um dentista. Eu queria ser um advogado. Eu queria ser um juiz. Se Deus preparou isso para você, vai acontecer. Mas quando você deixar Deus comandar a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pai, eu te peço agora em nome de Jesus, Senhor. Senhor, que eles venham entender, Pai. Pai, que eles não precisam vir de família com um histórico grande, Pai. Uma família rica para eles serem ricos, serem prósperos, Pai. Pai, que eles venham entender, Senhor, que quando deixam o Senhor dirigir a vida deles, Pai, o sobrenatural acontece. O impossível se torna possível. E quem é pequeno se torna grande na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês.